Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje então para dividir as minhas leituras do mês de fevereiro e vou fazer a leitura dos comentários que chegaram. Faz tempo que eu não faço essa leitura, hoje então eu vou fazer. Lembro que todos os livros que eu falar vão estar aqui na descrição desse vídeo, com links para compra na Amazon, e que eu também estou deixando o link do meu grupo do Telegram, caso alguém queira ficar esperto. Quando tem alguma promoção da Amazon, algumas coisas eu indico por ali. Então, só entrar no grupo do Telegram, tá bem? Então, um dos comentários que chegou foi do Wallace. Ele disse: excelente resenha, li Em Busca de Sentido recentemente e fiquei interessado nesse livro. Então, esse comentário chegou pro livro A Bailarina de Auschwitz, que já tem resenha aqui no canal. Se eu não me engano, a resenha foi feita, foi colocada no YouTube esse mês. E, embora que tenha sido uma leitura do mês de janeiro, foi um livro que eu achei realmente muito, muito bom. Eu recomendo para todo mundo a leitura. E nesse livro, ela fala também do relacionamento dela com o Viktor Frankl, por isso, Em Busca de Sentido tem muita relação com esse livro da Bailarina de Auschwitz, da Edith. E eu preciso também fazer essa releitura de Em Busca de Sentido, porque quando eu li a primeira vez, eu estava na faculdade faz bastante tempo, eu gostei do livro, mas eu sinto que se eu tivesse um olhar novo para ele, eu teria muito mais proveito agora. Então, tá na minha lista de releitura. Obrigada pelo comentário, Wallace. A Sheila também falou: adorei, vou querer fazer esse roteiro um dia desses, obrigada por compartilhar. Então a Sheila tá falando disso no vídeo, que foi um vlog de viagem que eu fiz, marcando a minha viagem para São Miguel das Missões, aqui no Rio Grande do Sul. Foi a primeira vez que eu fui, eu gostei demais. Também passei pela casa, pelo Museu do Érico Veríssimo, em Cruz Alta, já que eu sou grande fã do Érico. Então foi muito legal para mim poder conhecer o museu. Então, quem não assistiu, se quiser pegar algumas dicas de viagem, embora que o vídeo não seja muito sobre dicas de viagem, mas tentando ver o que eu fiz, o passeio que eu fiz sob um ponto de vista literário. Paulinha Franco, então, falou: tava pensativa sobre começar, porque tinha ouvido muita gente falar que era pesado, para ter cuidado com gatilhos e estava na dúvida, porém, agora deu vontade de ler, obrigada. Então, esse comentário chegou para um dos meus vídeos dos Diários da Sylvia Plath. E assim, o que eu vou dizer, né? Eu já respondi a pergunta, né? Mas comentando então a respeito, é que os diários da Sylvia Plath, eles podem, talvez sim, ser gatilho para alguém, se alguém tem maior tendência à depressão, embora que eu acho que ver de fora, né? Alguém que esteja passando por uma situação de depressão e deixou seus escritos possa ser mais terapêutico do que um gatilho para a gente se afundar, vamos dizer assim, porque a gente percebe, através dos pensamentos da Sylvia, o que ela estava metida, como ela via a vida, né? E talvez nossa percepção de leitor seja outra, enquanto a Sylvia se criticava muito enquanto escritora e tinha lá suas inseguranças, a gente, enquanto lê o texto, percebe quão grande escritora ela era, que boas oportunidades a vida deu para ela. Então, a gente vê que a depressão, às vezes, talvez crie, né, ao nosso redor uma espécie de fumaça, né, que não nos deixa ver as coisas como elas são. Então, talvez seja um livro bom para refletir também sobre essas questões, embora, sim, seja um livro que tenha lá o seu conteúdo um pouco triste, porque em algumas vezes a Sylvia tentou cometer suicídio. Então, é um livro que tem lá suas dificuldades, sim, mas, na minha opinião, foi uma leitura muito enriquecedora. Eu gostei demais de ter lido, foi um dos livros que para mim se tornou preferidos da vida. A Paty, então, falou: eu amo o nome do teu canal. Esse é um livro que tá na minha lista também, A Lista Infinita. Muito interessante o teu ponto de vista. Eu só li um conto do Gabo, ainda lerei mais e pretendo ler em espanhol para praticar. Então, muito obrigada, Paty, pelo elogio ao nome do canal. A Paty tem canal de livros também, eu gosto de ver os vídeos dela. E ela falou sobre... Ela fez esse comentário direcionado ao meu vídeo sobre os 100 anos de solidão. E foi um livro que eu gostei bastante, ele é muito diferente de outras coisas que eu já li. E eu realmente recomendo, sabe? Embora
Nesse vídeo eu também coloco alguns poréns que eu senti do livro, que eu não achei tão legal, mas eu comento que eu acho que a literatura, ela não tem o papel de ser nenhuma lição de moral, não tem que ser bonitinho, esse não é o papel de uma ficção. Muito obrigada, então, Paty. Já havia visitado esses locais, mas creio que não dei a devida atenção aos detalhes e a história que eles contêm. Achei ótimo o teu enfoque e apreciei muito esse passeio. Então, esse comentário veio da minha mãe. Muito obrigada, mãe, pelo comentário. Minha mãe já havia ido para as missões e ela tá dizendo que, então, não teve o mesmo olhar que eu, mas acho que isso é normal, né? Cada pessoa que passa por um local, um ponto, traz consigo as suas próprias procuras e o que enxerga em cada lugar, né? Então, eu já fui pensando em como fazer links com a literatura, até porque eu já tinha lido muito sobre as missões na obra do Érico Veríssimo, então acho que isso me deu um olhar diferente. Mas aí vai de cada um, né? Então, daqui a pouco outra pessoa vai lá e vai ter outro sentimento e é assim mesmo, é normal. Então, muito obrigada pelo comentário. Então, agora a gente falando sobre as minhas leituras do mês de fevereiro. O livro que eu li, então, esse mês foi O Passeio ao Farol, da Virginia Woolf, ou também conhecido como Ao Farol. Já tem resenha no canal. E lá eu falo que esse é um livro que também fugiu um pouco da minha experiência de leitura. Eu nunca havia lido algo assim. Foi meu primeiro contato com a Virginia Woolf e eu gostei bastante, embora que me causou um pouco de estranheza, porque esse não é um livro que a gente vai ter aquele enredo, início, meio e fim, bem certinho, né, com acontecimentos e conclusões. Esse é um livro que se passa muito mais na mente dos personagens. É um livro que vai ter seus fluxos de consciência, que é um estilo muito próprio da Virginia Woolf. Alguns outros autores escreveram assim também, mas a Virginia é muito conhecida por isso. E então é um livro muito dentro dos personagens, sabe? E isso é diferente, porque o foco não está no que acontece no mundo exterior, mas sim no interior dos personagens. Eu tirei aqui 2 reflexões, mas o livro é cheio de reflexões, mas 2 que me marcaram de modo especial, eu chego a comentar no livro, é a questão do tempo, da passagem do tempo e também da maternidade, que é um dos enfoques principais do livro aqui, é a mãe da família, também muito inspirada na mãe da Virginia. Então, a maternidade é um tema que está presente aqui. Então, eu gostei muito e eu recomendo esse livro. Recomendo que todo mundo passe por essa experiência de leitura. Mesmo se for um desafio, acho que é um desafio que vale a pena. E lembrando, essas edições da Pinguim, eu realmente gosto muito delas, porque elas são muito ricas em notas e textos introdutórios que nos dão um bom respaldo do que a gente está lendo. Isso não é obrigatório, né? A gente pode buscar essas informações em outros lugares, mas quem tiver a oportunidade de adquirir esse aqui é uma boa escolha. E ainda na Pinguim Companhia, outro livro que eu finalizei esse mês e já tem vídeo no canal, é sobre a ira e sobre a tranquilidade da alma do Sêneca. Na verdade, parece que Sêneca não estava dirigindo realmente alguém essa carta. Ele queria, vamos usar o termo, não fica dica para algumas pessoas da época dele, especialmente os governantes. Então, é para ele que ele dirige principalmente essa carta sobre a ira, para tentar aplacar as violências e abusos de poder cometido pelos governantes. Mas, assim, é um livro que é para meditar mesmo sobre a ira, sobre a irritabilidade, sobre a raiva e como a gente se comporta diante desses gatilhos, dessas situações do dia a dia que nos trazem esse tipo de sentimento, esses vícios que são a ira. Então, eu falei no vídeo que, para mim, isso é essencial, já que eu sou uma pessoa muito impaciente. Então, o livro veio a calhar muito bem. E aqui eu também já tirei outras tantas filosofadas minhas próprias. Para quem não tá muito habituado com filosofia, como é o meu caso, eu acho que é uma boa pedida, porque Sêneca tem uma linguagem muito tranquila de se compreender e ele fala de coisas que têm a ver com o nosso dia a dia, como educação dos filhos. Ele também vai se aproximar muito, mesmo não sendo, a gente consegue fazer muitos paralelos com a doutrina cristã, isso está dito também aqui no texto introdutório. Então, recomendo essa leitura e, de novo, essa edição da Pinguim tá muito legal. Eu ando fazendo devagar e sempre a minha leitura da Bíblia,
Então eu finalizei o livro de Tobias, que é um livro que na verdade eu já tinha lido quando eu era mais nova, mas foi muito bom reler. Eu também acompanho a leitura da Bíblia, a leitura literária da Bíblia que a Tati Feltrin faz, né? E é muito legal que ela é muito atenta e faz a gente prestar atenção em alguns outros aspectos da história que às vezes passam batido pra gente, né? Mas é um livro que tá muito legal. Tem essa história do casamento de Sara com Tobias e também parece um pouco aquela coisa do livro de Jó, né? Que Tobit, pai de Tobias, passa por vários sofrimentos, mas em algum momento ele é recompensado por manter sempre viva sua fé. Mas tem mensagens muito bonitas. É uma história, assim, bem tranquila. Depois que a gente passa por certos livros pesados do Antigo Testamento, ler Tobias é um belo de um descanso para nossa mente. Então, muito bom o livro. E agora eu devo começar o livro de Judite, que eu também já li anos atrás, mais uma releitura, então, de alguns dos textos da Bíblia. Outro livro, então, que eu iniciei esse mês foi uma troca que eu fiz. Eu troquei o meu livro do Carlos Drummond de Andrade, que é o Antologia Poética, com a Mari, minha amiga, que já esteve aqui no canal, e ela me deu fechadinho no plástico Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Esse daqui é o único livro do Érico que eu tenho que tá em boas condições, quer dizer que ele é novo, porque todos os livros que eu tenho são velhos, ou eram de família, ou eu comprei num sebo. E esse livro aqui, ele tá muito bonito, e ele foi um dos primeiros grandes sucessos do Érico, foi o livro que alavancou ele. Descobri lá no Museu do Érico que esse livro teve uma explosão de vendas já nas primeiras semanas no Japão. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, até hoje eu não consigo entender como é que, assim, um livro que nasceu aqui foi parar no outro lado do mundo, né, em tão pouco tempo, sabe? Hoje a gente tem redes sociais, mas naquela época eu não sei como é que houve essa migração tão rápida. Em todo caso, esse livro tem uma história bonita, mas eu devo dizer que eu tô tendo um pouco de dificuldade com os protagonistas dessa história. Eles são um pouco irritantes para mim, o que não desmerece o livro, não diminui o valor. A gente tem aqui essa maravilha que é a obra do Érico Veríssimo, mas já tem aquela linguagem dele, o jeito dele de ver a vida, a delicadeza, a perspicácia dele, mas os personagens principais particularmente me irritam bastante. E quando eu fizer então a resenha para vocês agora em março, eu vou comentar um pouco da opinião do próprio autor sobre o livro, porque tem um texto introdutório dele aqui. E eu acho que eu concordei muito com ele, tá? Sobre esse livro. Eu tô sentindo exatamente o que ele disse a respeito. Mas aí a gente vai conversar um pouco sobre isso em março. Então, gente, essas eram as leituras que eu tive esse mês, a leitura que está em andamento. E agora eu aguardo vocês no mês que vem. Por favor, deixem nos comentários o que vocês têm lido, que eu vou gostar muito de saber. E até o próximo vídeo.